Muito bem, pessoal, estamos aqui no nosso último módulo, módulo 6, aquilo que a faculdade não te ensina. É isso aí. Bom, antes de mais nada, tudo que nós falamos até agora, a faculdade não te ensina. Talvez você tenha vindo aqui esperando fazer um curso de direito empresarial, achando que você ia ver sobre leis, sobre o direito, etc. E não foi o que aconteceu. Eu passei para vocês um pouquinho de como que funciona o corpo a corpo com o empresário, o dia a dia, o traquejo que você tem que ter para você poder atuar nessa área, né? E isso é o que importa. O direito, a técnica, isso daí você estuda, você tem material vasto, tudo isso você pode ir atrás. Mas o corpo a corpo ninguém tem condições de ensinar, a não ser que já tenha vivido. E muitos que viveram não ensinam, porque é justamente aí que está a grande especialidade, tá certo? O que a faculdade não ensina que ainda não foi citado para vocês até agora? Primeiro, não existe mais barreiras entre o mundo jurídico e o mundo real. Antigamente, o advogado ele agia como? Ele ficava lá no seu escritório, geralmente numa grande avenida, no centro da cidade, em algum lugar, ou locava uma residência, uma casa num local mais nobre, né, e recebia o seu cliente na sua sala de reunião, aonde ele ia ver, estudar o caso, dar o seu parecer, fixar seus honorários, recebê-los, e então ele ia trabalhar. Hoje em dia as coisas mudaram e mudaram muito. Não há mais barreiras entre o mundo real e o jurídico. Antes o advogado vivia no casulo dele, só lidando com as questões jurídicas. Aquele advogado que está no casulo e que não consegue entender as dores pelas quais o cliente dele passa, está fadado ao fracasso. Muitos ainda sobrevivem hoje à custa de nome, à custa de mídia, à custa de uma série de coisas. Mas não é raro quando a gente pega a atuação de colegas assim, você vê que é uma atuação muitas vezes pífia. E o cliente hoje, ele já tem condições de perceber isso, por mais leigo que ele seja. Tá? Não existe barreira entre o mundo jurídico e o mundo real. Ou você põe a tua mão na massa, ou você começa a dar soluções para o seu cliente, ou você não será alguém útil para ele. Não basta mais você chegar com aquela tese mirabolante, vamos tirar o ICMS da base do PIS e COFINS, vamos não sei o que, daí corre vender a tese. Esse tipo de advocacia está fadado a não existir mais. Você vai ter que ser proativo. Você, advogado empresarial, vai ter que aprender a ser empresário. Se você não aprender a ser empresário, você não vai conseguir atuar nesse meio. Você pode ser um empresário de uma pessoa só, não tem problema. Você não precisa ter grandes negócios, grandes escritórios, não precisa ter vários escritórios como nós temos, mas você tem que agir como um empresário. O empresário só respeita o outro igual a ele. Se você não for assim, você não terá o respeito do seu cliente, tá? Então aquele advogado tradicional, que era muito bem visto, que era tido como uma grande autoridade, etc., que muitas vezes o cliente tinha até medo de ir lá visitá-lo, esse não existe mais. Esse, o cliente deixa ele lá no casulo dele, no castelinho dele, e passa a contratar o outro que está ali no dia a dia, no corpo a corpo com ele. Nós temos que trazer soluções extrajudiciais para os nossos clientes. Nós somos ensinados a litigar, nós somos ensinados a buscar a briga, o litígio. E ao contrário, a solução no mundo empresarial está fora do litígio. Está antes do litígio, antes de acontecer. É isso que nós temos que começar a trazer para os nossos clientes. Nós temos que nos antecipar aos problemas deles. Você está lá defendendo um cliente trabalhista, não cometa o erro que eu já vi colegas cometerem, de ver as coisas erradas no seu cliente e falar assim, não, eu não vou falar não. Se eu falar que está errado, daí não vai ter mais ação e eu não recebo mais meus honorários. Ora, isso é desonesto, é desleal. Fixe os seus horários mensais e passe a receber mensal desse cliente e ofereça para ele soluções reais. Senta com ele na cadeira e fala assim, ô cidadão, vem cá.
Vou mostrar para você aqui, ó. Se fizer isso, nós já vamos ter provas. Quando esse desgraçado te levar na justiça, nós vamos ter essas provas aqui para apresentar lá. Vai ficar muito mais fácil para nós. Pronto, você antecipou, você se emergiu, você entrou no mundo dele. Quando você entra no mundo do empresário, quando você mostra que você não tem medo de sujar as mãozinhas, não tem medo de dar um mergulho no mundo dele, você passa a ser visto como alguém de valor por ele. É assim que funcionam as coisas. Outro detalhe, evite tomar partido em questões sensíveis como política e religião, por exemplo. Eu vejo agora nessas eleições que aconteceram, advogados se digladiando com outros colegas e com outras pessoas, etc. O mundo empresarial, ele é um mundo fluido. Ali no meio você vai encontrar não só bolsonaristas, como muitos acham, mas muitos petistas também, e outros istas também, vão estar todo mundo ali dentro. Porque todo mundo precisa e quer e tem a vontade de ter uma vida melhor e de melhorar a sua situação. Não há por que você, advogado, ficar entrando em jogo, por mais que você tenha suas convicções pessoais, mas não esfregue na cara das outras pessoas. Quando você faz isso, você automaticamente pode até ganhar amigos, mas cria um grupo de inimigos que jamais vão procurar você depois. E você muitas vezes mancha as pessoas que estão ao seu lado também. Então não entre em polêmicas, é uma outra questão que é importante lembrar. Detalhe, não entre em leilão de preço, fixa o teu preço e se mantém firme ali. Faz um descontinho, já faz um preço para você melhorar um pouquinho, mas não vá muito além disso. Quando você se prostitui, você prostitui toda a nossa classe. Você prostitui todos os nossos outros colegas. Você se torna subserviente, que é aquilo que eu falei que você não pode ser. Se você for subserviente na advocacia empresarial, assim como na criminal e em diversos outros lugares, você se tornará um escravo. Você não pode ser um escravo, também não pode ser um feitor. Você tem que ser alguém que é tratado com respeito e que as pessoas sabem que podem contar para resolver os seus problemas. É assim que funciona. Então não adianta ser subserviente e também não adianta ser um feitor. Não adianta ser um escravo nem um feitor de escravos. Você sempre tem que se manter altivo. E não entre em leilão de preços. No meu escritório nós cobramos um honorário mínimo de 15 mil reais para fazer qualquer inventário. Mas a pessoa chega, poxa, mas é só uma casa, é só não sei o quê. Eu falo, olha, infelizmente é o que a gente precisa. Porque a nossa equipe é grande, nós temos vários advogados e todo mundo ganha participação, não tem como fazer diferente disso. Ah, mas o João da Esquina me cobrou 8. Tudo bem, eu entendo, o João da Esquina é menor, ele tem menos especialidade que a gente, né? Pode ir lá e fazer com ele. Eu agradeço você ter vindo nos consultar. Amanhã ou depois ele volta a fazer com você, ou não esse honorário, talvez esse não, mas quando ele for lá, ele vai ficar pensando, puxa, eu queria ter contratado aquele cara lá. Aquele cara é foda, é ele que eu quero. Quando ele melhorar de situação, ele vem atrás de você, pode ter certeza. A advocacia empresarial é plantar constantemente. Seja um grande motivador para os seus clientes. Antes disso ainda, você precisa entender que você tem que ter um plano B. Só para fazer o gancho com o que eu acabei de falar. Você não aceitar leilão é a mesma coisa que você não aceitar ser achacado quando já for seu funcionário. Você precisa olhar na cara do seu cliente e não falar isso para ele, porque seria arrogante demais, mas ele tem que entender que se ele quiser encerrar o contrato com você, tudo bem, não tem problema, você tem mais clientes. Tenha sempre um plano B, não trabalhe com uma pessoa só. Se você trabalhar com uma pessoa só, inevitavelmente você vira escravo dela também, por mais que você sempre se mantenha altivo e com respeito. Sempre tem um plano B. Diversifique sua carteira para você não ficar na mão apenas de um cliente. Se você fizer isso e ficar na mão de um cliente, você vai ter problemas. Tenha sempre um plano B, assim como não aceite participar de leilão. Isso te dá altivez e te dá status de advogado sério e advogado correto. Vamos ver o que mais que nós temos aqui ainda.
seja um grande motivador dos seus clientes. O mundo ele está cheio de vendedores de apocalipse, cheio de advogados, contadores, corretores, diversos outros profissionais que ganham dinheiro em cima do medo dos seus clientes. Um advogado que chega e usa do medo do seu cliente para ganhar o seu honorário, ganhar o seu dinheiro é desprezível. Você tem que ser aquele a quem eles vão se socorrer, que traz paz e sossego para eles, traz tranquilidade para eles. Nunca minta, nunca diga que coisas que não são de fato, mas pegue cada problema e deixe ele do tamanho correto que ele é e mostre para o cliente. Muitos clientes que nos procuram, eles chegam e falam assim, nossa, eu gosto tanto de conversar com vocês, eu saio daqui aliviado. Por quê? Porque a gente pega um monstro que está na cabeça do cliente, traz ele para a realidade e transforma no que é. Uma vez que transformamos no que é, a gente mostra quais são as ações que tem que ser tomadas e já cria um plano de batalha. Pronto, está tudo resolvido e tudo organizado. O teu cliente se tranquiliza e ele sai dali se sentindo extremamente agradecido por você aliviar para ele. Lá fora vai ter o vendedor do apocalipse que vai pilhar ele, vai falar um monte para ele, vai dizer, tá errado, tá errado. Infelizmente tem muita gente desonesta no nosso meio que faz esse tipo de coisa, fica ligando, achacando, principalmente no meio criminal, né, no meio tributário. Isso aí tá errado, eu vi o processo, você tá morto, você vai preso, não sei o que, esse advogado não sabe o que está fazendo. Isso tem demais. Mas se o teu cliente confia em você, ele chega para você com essa dúvida, você olha para ele e fala assim, fulano, eu sei o que eu estou fazendo. Lembra? Te falei isso, isso e isso. Você precisa confiar em mim. Você quer mudar? Por isso tem que ter um plano B. Você quer mudar de advogados? Não tem problema. Você tem outro que está te orientando? Sem problema nenhum. Mas a minha estratégia é essa, é a melhor estratégia e a estratégia que com certeza vai trazer o melhor benefício possível para você. Se você acha que o outro pode fazer, não, infelizmente eu não posso fazer nada. Se mantenha sério, mas ao mesmo tempo seja um motivador. Fala para ele, fala, gente, isso aqui é bobagem, você está se preocupando à toa. Isso aqui não é agora, isso aqui vai ser ali na frente. Até chegar lá, nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Mostre as opções, os caminhos, o jeito que você tem de lidar com esse problema. Se você não sabe, se aconselha com alguém que é mais experiente, mas não vá para a conversa com o seu cliente sem você saber tranquilizá-lo. Não vá para o seu cliente para conversar com ele achando que você vai vender o apocalipse para ele e ele vai fechar com você e vai ficar satisfeito. Ele até pode fechar de medo, mas na primeira oportunidade, quando ele passar na frente do meu escritório, ele será meu cliente, pode ter certeza, porque nós não vendemos apocalipse para ninguém. Tá certo? É assim que se trabalha e é assim que se conquista cliente de verdade nesse meio. Tá? Principalmente, essa é a grande chave, se especializa em situações de crise. Você tem que ser um advogado especializado em situações de crise. Você tem que estar bem consigo mesmo, tem que estar equilibrado, tem que estar, por mais que às vezes você está lá com problemas financeiros, com tudo, mas quando você vai lidar com situações que envolvam o direito do seu cliente, você tem que estar bem equilibrado. Manter uma vida equilibrada, se manter tranquilo, etc., vai te dar a força necessária para se tornar uma rocha e ser vamos dizer assim, a base que vai dar garantia e tranquilidade para os seus clientes. A maioria dos clientes do meio empresarial, eles não precisam de mais nada a não ser de paz, a não ser de tranquilidade. Quando um cliente empresarial chega com um caso dificílimo para nós, lá uma dívida de milhões às vezes, eu chego para ele e falo assim, fulano, realmente é uma dívida grande. Mas e se eu conseguisse reduzir pela metade, ou talvez menos que isso, e conseguisse segurar isso, entre aspas, por 5 anos, por 10 anos, você ainda acha que seria uma dívida grande? Você dá uma perspectiva para o seu cliente, ele olha geralmente e fala assim, não, se isso aqui eu tiver que pagar daqui 5 anos, em 5 anos eu rendo muito mais do que isso todo ano, eu vou lá e pago. Então não se preocupe com isso. Lógico que é sério, não é brincadeira, tem que ser enfrentado, tem que seguir os passos administrativos corretos, né?
Eu falei há algum tempo atrás, no outro vídeo, sobre o fato do tempo muitas vezes jogar ao nosso favor, né? Você muitas vezes, o empresário, a única coisa que ele precisa é de tempo, ele não precisa de mais nada. Com o tempo ele gera riqueza e faz dinheiro e vai lá e resolve o problema dele. Você chega para ele e fala assim, é R$1 milhão, tudo bem, e se essa discussão levar 10 anos? Significa 100 mil por ano, significa 80, 70 mil por mês. Que muitas vezes para ele, 80, 70 mil por mês é troco, não é nada. Eu chego para ele e falo, olha, vai fazendo uma poupança todo mês, e aí quando chegar numa altura do campeonato a gente faz uma proposta, a gente tenta um acordo, a gente pega um refis, se for uma questão tributária, de repente consegue desconto de juros, desconto de multa, etc. Você, advogado empresarial, a sua função é organizar a vida do seu cliente. É dar para ele uma perspectiva de tranquilidade para que ele possa trabalhar do jeito correto, possa trabalhar do jeito certo, para que ele tenha tranquilidade de gerar riqueza, tranquilidade de gerar negócios, para fazer as coisas acontecerem, inclusive pagar os seus honorários, certo? Por isso você tem que ser um especialista em resolver conflitos. Ele está com problema com o sindicato lá, o sindicato está lá achacando, etc. Toma a frente disso aí. Fala, não, deixa quieto, nós vamos negociar para você. Meu escritório vai negociar. Mas ele não me paga para isso. Dane-se que não te paga para isso. Azar. Você está ali para resolver o problema dele. Se a hora que ele lembrar que você foi lá e fez sem cobrar nada, sem pedir nada para ele, ele jamais vai abandonar você, jamais vai deixar você de lado. Tá certo? Porque você está lá para ser um resolvedor de problema. É para isso que nós existimos. O advogado empresarial, o advogado que quer atuar no meio empresarial, ele existe para ser um resolvedor de problemas. É só para isso. Nós temos que ter soluções para oferecer. Nós temos que ter soluções para os problemas que vêm e temos que ter soluções para problemas que ainda não existem e que nós vamos resolver antes deles existirem, para eles não existirem. Quando você atua dessa forma, o seu cliente, ele olha para você e fala assim, eu não posso deixar esse cara nunca, porque ele me traz a segurança de poder trabalhar e de fazer as coisas acontecer. Agora, como eu já falei em outro vídeo, a primeira vez que você der uma de resmungão, tudo que você fez vai ficar de lado. Não resmungue. Não resmungue porque você vai perder o seu cliente, depois de duramente conseguir conquistá-lo. Não esqueçam então, não existe mais barreira entre o mundo jurídico e o mundo real. Isso é fato. Você tem que sujar suas mãozinhas, tem que pôr a mão na massa. O advogado tradicional não existe mais. Quando eu falo em sujar as mãozinhas, não estou falando de fazer a tarefa do cliente, eu estou falando de ser proativo e resolver e dar as soluções, abrir uma empresa, fazer alguma coisa, fazer outra, tal, para resolver o problema dele. O advogado tradicional não existe mais. Se antecipar aos problemas, colocar a mão na massa, isso é importante. Não tome partido em questões sensíveis, como política, religião, etc. Tenha sempre um plano B, não entre em leilão, seja um motivador e principalmente seja um resolvedor de problemas e um especialista em gerenciamento de crise, em resolução de conflitos. Assuma a frente dos conflitos do seu cliente e você vai ver que ele jamais vai largar você, jamais vai deixar você de lado e sempre vai te levar aonde ele for e vai te indicar para os colegas dele, vai te ostentar para os colegas dele, como eu já falei, que muitas vezes o empresário gosta de fazer, tá certo? Eu quero agradecer você que fez esse curso com a gente, eu quero agradecer você que ouviu, que ficou todo esse tempo tendo paciência de me ouvir. E quero dizer para vocês que precisando de nós, precisando dos nossos escritórios, estamos sempre à disposição. Estamos aí nas redes sociais, na internet, à disposição de vocês. Um forte abraço, nos vemos no próximo curso. Até mais. Tchau, tchau.